Quando somos jovens, acreditamos que a vida vai começar em algum momento, que algum dia vamos finalmente viver de verdade, mas sem perceber, a vida começa a acabar antes disso. E talvez seja por isso que Curtindo a Vida Doidado continua funcionando até hoje. Porque no fundo, esse nunca foi um filme sobre matar aula. É um filme sobre o medo de desperdiçar a própria vida. Eu tenho certeza que se você foi uma criança... Eu tenho certeza absoluta de que se você foi uma criança nascida ali por volta dos anos 90 e 2000... Matthew Broderick, ele armou um golpe para matar aula. Eles caíram. E saiu aprontando todas. Curtindo a Vida adoidado. Nesta terça, na sessão da tarde. Globo e você, tudo a ver. Você, com certeza, lembra de Curtindo a Vida Doidado. E esse simplesmente é um dos filmes que mais marcaram a nossa infância, junto com erros acontecem nessa porra. Enfim, eu tenho certeza que você... Seguinte, se você foi uma criança nascida entre os anos 90 e 2000, você com certeza deve ter assistido Curtindo a Vida Doidado ali na sessão da tarde, na sessão de sábado e na temperatura máxima. Assim como grandes clássicos daquela época ali dos anos 90, como Esqueceram de Mim, entre outros, Curtindo a Vida Doidado, que foi lançado nos anos 80, marcou gerações. Mas você sabe por que esse filme continua sendo cultuado até hoje? E será que ele envelheceu bem, envelheceu mal? Será que ele ainda merece o status cult que ele tem ainda hoje? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Curtindo a Vida Doidado não só marcou várias gerações, ele marcou a vida de milhões de pessoas e, além disso, moldou o caráter de muita gente. Porque não é só um filme de comédia, é muito mais do que isso. Então, você precisa assistir esse vídeo aqui até o final para você entender o porquê e como que Curtindo a Vida Doidado ainda é a maior obra-prima do universo da comédia de amadurecimento. E é isso, cara. Vamos agora entender que esse filme aqui não é sobre Ferris Bueller, mas sim sobre Cameron. Então, eu apresento a vocês Curtindo a Vida Adoidada, o filme mais importante da nossa infância. Ferris Bueller é o adolescente que todos nós gostaríamos de ser. Ele acorda e decide que não vai mais para a escola. Ele mente, engana, improvisa, quebra regras e de algum jeito o universo sempre parece conspirar a favor dele. Ferris não se preocupa com o amanhã. Ele não pensa nas consequências. Ele vive, na verdade, cara, o agora. E talvez seja exatamente por isso que ele se tornou um dos maiores ícones da cultura pop mundial, desde os anos 80. Porque lá no fundo, todos nós já pensamos, cara, eu queria ter a metade da confiança desse sujeito. Mas existe um problema nessa fantasia. Nós não somos e nunca seremos Ferris Bueller. Na verdade, pouquíssimas as pessoas conseguem ser um Ferris Bueller da vida. Porque na verdade nós somos Cameron. Cameron é o medo que mora dentro da gente. Ele é aquela voz que diz... Cara, e se der errado? Ele pensa demais, se culpa demais e se preocupa demais com coisas que ainda nem aconteceram. Bom, esse aqui sou eu basicamente, não é mesmo? Enquanto Ferris, bem, ele enxerga uma oportunidade. Já Cameron enxerga um problema. A maioria de nós somos assim, não é mesmo? É muito difícil manter a confiança em um mundo que simplesmente, como já diria a Bíblia, jaz no maligno. Porque, cara, é tanta preocupação com conta, é preocupação com uma porrada de coisa que a gente não controla, mas que a gente também não consegue controlar o fato da gente só pensar naquilo, porque de fato são coisas que afetam muito. Então, como a gente não consegue pensar muito bem em como sair daquele fundo do poço, a gente simplesmente só pensa naquilo o tempo inteiro. E é assim que o Cameron age em diversas formas, em diversas áreas de sua vida. Ele tem medo do pai, medo da reação do pai por algo que
ele sequer fez ainda. Então o pai de fato é rígido, o pai inclusive não aparece no filme, né? Mas a gente sente no Cameron essa coisa de, nossa, será que o pai dele vai chegar a qualquer momento? O que vai acontecer? Então, muitos de nós somos como o Cameron porque a gente está preocupado com o que os outros vão pensar, preocupado com o que é o seu normal, ou simplesmente com as adversidades, com as contas para pagar, os pormenores que a vida muitas vezes nos impõe. Mas, cara, por que a gente é assim? Por que a gente não consegue ser como o Ferris Bueller? É simples. O mundo, e aqui muita gente vai pular desse vídeo agora, mas o mundo, ele não te dá resposta. O mundo, ele não está preocupado em te oferecer as soluções para os seus problemas, mas sim ferramentas para que você lide com esses problemas e, ainda que exista a possibilidade de não conseguir resolver, você pelo menos tentou. E é assim que o Ferris quer que o Cameron pense. Embora, claro, pro Ferris tudo dê certo o tempo inteiro, pro Cameron ele vai ser esse tipo de cara que em algum momento ele vai ter que enfrentar as adversidades da vida, enfrentar os seus medos, as suas ansiedades, para poder, quem sabe, lutar por algo melhor. E é assim que a maioria de nós somos. Não só no Brasil, por ser um problema, um país extremamente problemático, não é mesmo? Mas no mundo inteiro, cara. Até mesmo países de primeiro mundo, como a Dinamarca, têm os seus problemas. E, cara, eu tô divagando pra cacete nesse vídeo daqui, mas é porque esse filme ele é muito mais complexo, muito mais profundo e tem muitas camadas pra gente observar, pra gente analisar. Ou seja, não é só mais um filmezinho de comédia da Sessão da Tarde. Ele é, sim, muito mais profundo do que você possa. E é justamente por isso, por essa razão, que a amizade entre o Ferris e o Cameron funciona tão bem. Porque Ferris não está apenas levando Cameron para um passeio em Chicago, naquele momento em que eles roubam a Ferrari do pai do Cameron, sabe? Ele está tentando arrancá-lo de uma prisão que ele mesmo construiu. Uma prisão feita de medo, insegurança e da necessidade de sempre fazer tudo certo. Cara, eu não sei você, mas eu tenho essa síndrome do impostor, tá ligado? Eu sempre penso assim, poxa, mano, eu tô fazendo aqui o meu trabalho, eu tô aqui fazendo tudo o que eu posso para ser melhor, mas e se cara, essa pergunta é que fode a gente, sabe? Esse e se é, porra, para pra pensar aí. Quantas vezes você não já se fez essa pergunta? E se? Essas três palavrinhas, caras, e se, são capazes de destruir muitos sonhos. Porque às vezes você para e pensa, eu quero fazer isso, mas e se? E aí você para, sabe? Você trava. E é exatamente assim que o Cameron é. Então, esse vídeo aqui, ele pode parecer só mais um vídeo normal, numa quinta-feira à noite, mas para pra pensar. É um vídeo que te coloca para pensar sobre um dos filmes mais fodas da história do cinema. E por que não fazer uma análise mais robusta, mais aprofundada, mais filosófica mesmo? Porque esse filme merece, cara. Esse filme merece tudo de bom. Não só pela nostalgia, não só pelo fato de ser um clássico dos anos 80, mas por ser de fato um filme que te provoca, mesmo que com algumas pitadinhas aqui e ali. De fato, a proposta dele é ser uma comédia boba, mas nas entrelinhas, na sutileza, ele fica te provocando, ele joga algumas perguntas no ar. O próprio Ferris faz isso o tempo inteiro, não é mesmo? O próprio Ferris faz isso o tempo inteiro, não é mesmo? Com aquelas perguntas que ele faz quando ele corta a quarta parede. Cara, isso é simplesmente genial. O nosso querido diretor aqui é um gênio, simplesmente um gênio. E é curioso que o momento mais importante do filme não seja Ferris cantando num desfile ou enganando o diretor. E cara, abre aspas aqui, que momento icônico quando ele canta aquela música dos Beatles, Twist and the Shout, que infelizmente eu não posso colocar aqui porque o YouTube é fresco, mas, cara, sensacional. Esse filme tem vários momentos icônicos e, porra, não precisou ter cena de ação, pancadaria, violência pra ser icônico, tá? Então, simplesmente genial.
O momento mais importante acontece, na verdade, quando Cameron finalmente perde aquilo que ele mais temia perder, o carro do pai. Durante o filme inteiro, Cameron vive apavorado com a reação do pai, mas quando o carro finalmente é destruído, alguma coisa dentro dele também se quebra. Pela primeira vez, Cameron não foge. Pela primeira vez, ele decide enfrentar o problema. Ele olha para o próprio medo e diz: chega. Talvez essa seja a maior mensagem desse filme icônico e maravilhoso. A vida não é sobre tentar se tornar Ferris Bueller. E sim, isso é bem cafona e bem brega. Mas foda-se, porque quase ninguém consegue ser aquele cara. Nem todo mundo vai acordar cheio de coragem, pronto para desafiar o mundo e transformar uma quarta-feira comum em uma aventura inesquecível. E olha só, cara, o título desse filme te enganou. Não é Curtindo a Vida Doidado. É Um Dia na Vida de Ferris Bueller, tá ligado? Mas é isso aí, cara. Todo mundo já foi Cameron, todo mundo já deixou de fazer alguma coisa por medo, todo mundo já ficou preso tentando agradar alguém, todo mundo já passou tempo demais pensando no que poderia dar errado. E é isso. E como o próprio Ferris já dizia, a vida passa muito rápido. Não porque devemos ignorar nossas responsabilidades, mas porque, bem, se passarmos tempo demais com medo de viver, quando percebemos, o dia já acabou. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Sou o André Duarte, o seu grande contador de histórias deste canal de filmes. Vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!